Saúde, meus queridos e amados irmãos, na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos, irmãos, Facebook, Instagram, do YouTube, no TikTok, Deus os abençoe. Mais um dia de paz e alegria no meu lar, que Deus tenha nos abençoado. Quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem, os anjos que Deus colocou no meu caminho, que Deus os abençoe, fortaleça, dê abundância de dias, dê prosperidade em todas as áreas. Que Deus desejo para vocês. Que Deus os abençoe fortemente. Hoje nós estamos para mais um vídeo, meus irmãos. Vamos procurar falar o mais próximo possível que a Escritura quer falar. Esse Evangelho tem 4 divisões de capítulos. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pelo dia, pelo dia de repouso, pela noite de repouso, perdão. Obrigado, Pai, pela família que o Senhor me deu, pelo alimento, pelo teto que me cobre, pelo chão que eu piso, pela cama que eu durmo. Principalmente obrigado, Senhor, por ser o Senhor Deus Santo e não desistir de nós, não desamparar, sendo pecadores, Pai, sendo Pai. Mas tu está sempre nos acudindo, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que o pecador, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu estou aqui clamando por misericórdia, Pai, porque eu sou um homem falho, pecador, Pai. Perdoa quando eu entristeço o Senhor, Pai. Pai, fala conosco hoje no Evangelho, que escreveu João no capítulo 6. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas o que o Teu Espírito tem a falar através do Teu servo aqui, Pai. Direciona para minha mente, meu coração, minha fala, para aquilo que é a vontade do Senhor, Pai. Para exortação, para consolo, para edificação, sempre que o povo fala, Pai. Para que nós venhamos entender o propósito que tem na vida de cada um de nós. Amém. Irmão, o capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 15, fala da multiplicação dos pães e peixes. Nós sabemos que Jesus fez, foram 2 vezes esse acontecimento, Jesus mostrando que Ele é o Deus da multiplicação, que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Aí nós entendemos o Salmo 23, né? Quando todos estavam ali no deserto com fome, ali junto com Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E alimentou toda aquela multidão, quase 5.000 homens. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado, do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então ele, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha, e com ele disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastariam, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Aqui a palavra do Senhor está nos mostrando que Deus não trabalha no que você tem, no que falta, ou não trabalha no que falta, nem na quantidade de pessoas. Ele trabalha no que você tem. Se você quer, mostra a Deus o que você tem, pede a Ele sabedoria, pede a Ele direcionar seus passos, os nossos, né? E nós sabemos onde nós quer que nós cheguemos. Nós sabemos o que Ele tem para nós. A resposta é certa. Como essa multidão, quase 5.000 homens, não tinham o que comer, devia ter crianças e mulheres também, mas aqui só fala de 5.000 homens, deve ter crianças e mulheres também. Como eles não tinham o que comer, ali para de si, para o homem natural que sou eu, sou você. É difícil, né? Alimentar essa multidão. Eu
lugar onde não tem nada, no monte, no deserto, é muito difícil. E a gente vê por aí que faz, Deus sempre trabalha no deserto. É no meu deserto, é no seu deserto que Deus trabalha. Quando você acha que está difícil, não tem mais jeito, Ele trabalha e manda provisão. É o que nós podemos ver. Quando o povo de Israel estava no deserto 40 anos, não tinha jeito, né, para nós. Era impossível. Mas Deus trabalha no impossível. O impossível nós é possível para Deus. O teu impossível, o meu impossível é tudo possível para Deus. E é possível para aquele que crê. Se você que peça, confia que a tua bênção, a tua história vai mudar. Deus, Ele é um mudador de história também. Deus é o soberano. Deus é aquele que pode todas as coisas. Foi Ele que do nada fez esse mundo que você vê hoje, com seus olhos. É Ele quem mata, é Ele quem faz viver, é Ele quem fere, é Ele quem cura ferida. Ele é o Deus que tem o poder nas tuas mãos. Antes que você, antes que eu, antes que o mundo existisse, Deus já era. Deus já existia. Assim também o Filho do Homem, que andou com Deus antes da fundação do mundo. Então, temos que entender que Deus tem provisão para nós. Basta trabalharmos, pedir e nos esforçar. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que havia arrebatado para fazer rei, tu não retirasse ele só para o monte. Jesus sabe que Jesus é rei da terra, mas ele não queria ser constituído rei pelo homem, não queria que o homem cometesse esse erro, querer levantar um rei que era rei, se arrebatar para se fazer rei, porque ele já veio para isso. Ele sabia que o poder foi dado a ele por Deus. Não tem homem que muda a história. Não tem homem que muda os planos de Deus. Então se retirou para que o homem não ficasse envergonhado. No versículo 16 a 21, Jesus anda sobre o mar. Agora Jesus multiplicou, capítulo 6, os pães. Agora ele vai andar sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no mar, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto dele. O mar se levantou, porque um grande vento se assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, se aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temais. Nós vemos que Jesus, ele faz o impossível, que o homem não entende. Agora o povo, os discípulos de Jesus, está dentro do barco indo para outra margem, para outro lugar, outra aldeia, em direção a Cafarnaum. Agora dá uma grande tempestade e os discípulos se apavoram, pensam que vão morrer. Então só, o mestre ficou no monte orando. Agora o medo se apodera dos discípulos. E Jesus, quando vê a tempestade, vê que seus discípulos estão correndo perigo, ele não pega outro barco. Ele faz o que ele podia fazer, o que ele pode fazer. Ele sabia que o Espírito, que sendo Deus, sendo homem, ele não iria folgar, porque o poder estava dado por Deus na mão dele. Era dele o poder. Ele podia fazer do poder que Deus deu para ele o que ele entendesse desde que fosse para o bem. Então ele fica preocupado ali que seus discípulos podiam perecer naquela tempestade. Ele não vai pegar um barco, ele vai fazer o mais rápido, o que ele pode fazer mais rápido. Ele ainda podia fazer mais rápido ainda. Ele podia mandar a tempestade parar, mas não era a hora. A hora ele faz tudo na hora dele.
na hora certa, na hora dele. Ele achou que era melhor e foi o mais correto ir ter com os discípulos, mostrando para eles que se ele estiver na tempestade, ela não pode contra ele, porque Jesus já tinha dado autoridade. Se eles tiverem para afogar, o rio não pode afogar, porque ele deu autoridade. Toda a autoridade foi da Jesus, mas ele não sabia. Era homem, a visão espiritual ainda estava fechada, faltava muito ainda para eles se colocar na posição que Deus queria, como apóstolo, como discípulo de Jesus. Então eles têm medo. Agora o mestre vai de encontro a eles, andando sobre o mar. É impossível, né, para nós, um homem andar sobre as águas sem se afundar, é muito difícil. Também como é difícil um incêndio numa árvore, né? Ou seja, numa árvore, e ela não se consumir. Também, mas para Deus tudo é fácil, tudo é possível. Então Jesus vai andando sobre as águas e tem medo. Não conheceram. Como estava andando, não se afoga. Primeira mensagem, primeira coisa que passou na mente dele, por causa do medo, que era um fantasma. Muitas vezes a gente não sabe o poder de Deus. Coisas acontecem ao nosso lado e nós incrédulos ainda não sabemos o que está acontecendo, por quê, porque nossos olhos carnais, nosso coração duro, não consegue ver a natureza de Deus, o amor de Deus para conosco. E eles têm medo porque pensaram que era um fantasma. Então Jesus fala para eles, não tema, sou eu. Eles se acalmaram e Jesus acalma a tempestade quando ele entra no barco. Todos de ânimo renovado, vamos voltar mais. Em outros evangelhos, essa tempestade, porque Jesus foi na terra de Genezaré, talvez mais na frente, no outro capítulo nós vamos ver ainda no evangelho de João. Era os demônios se levantando, porque ali é para ser liberto um homem endemoniado. Em outros evangelhos, nós vamos ver isso. Versículo 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde ia. Agora, todos alegres, todos satisfeitos, sem medo, receberam Jesus no barco. Agora o mestre está no teu barco. A tempestade acalmou. O furacão foi embora. Teu barco não afundou. Porque Jesus está contigo. Pode vir a tempestade que for, o vendaval que for, mas se Jesus está com você, não vai te acontecer nada. Porque Ele está ali para te salvar, para nos libertar, nos salvar da nossa cegueira espiritual, do nosso eu posso, eu sou, eu faço, salvar, nos ajudar a sair das opressões que esse mundo nos causa. Ele está ali para fazer novo na nossa vida, para estar conosco, no nosso barco, no nosso lar, no nosso trabalho. Irmãos, versículo 22 até o 58, isso é bem grandinho, né, meus irmãos? Mas nós vamos simplificar ele também, porque o nosso tempo é curto. Jesus é o pão da vida para aqueles que creem. Mas Moisés alimentou o povo no deserto com o maná que Deus enviou do céu. Jesus é o pão da vida. O pão do deserto era a pedra angular, aquele que os homens rejeitaram. Era Jesus Cristo. O pão que pode te dar vida, e vida com abundância, é Jesus Cristo. É comer a carne dele que foi rasgada, beber o sangue dele, foi derramado
comigo e você. Mas é impossível? Não, não é impossível. Comer a carne de Jesus é na Santa Ceia, quando consagrar em oração, pedindo a Deus que transforme aquele pão no símbolo da carne de Cristo e aquele vinho, aquele suco de ouro no sangue, símbolo do sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, para nos dar vida. Ali naquela hora Deus santifica aquele pão e aquele vinho, se torna a carne e o sangue de Cristo. Então, nós nos alimentamos da carne e do sangue de Cristo, todas as ceias. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais que um barquinho e que Jesus não entrara nem com eles, os discípulos aqui, que é barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão havendo. Não ajuda, meu irmão. Havendo-se, Senhor, dado graça, vendo depois da multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram em outro barquinho e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o selou. Aqui, ainda pela incredulidade, ele pergunta o que eles farão. Vou ler lá. Que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que criai naquele que ele enviou. É o maior milagre na nossa vida é crer naquele que morreu na cruz por nós. Os homens procuravam Jesus ali, não pelos milagres, mas buscaram Jesus pelo alimento que ele multiplicou. Muitas vezes, nós, na nossa ignorância, falta de fé, nós buscamos Jesus, buscamos o nosso Deus, pedindo riqueza, né? Bens materiais. Mas não é só isso que Deus quer nos dar. Ele nos dá sim. Ele fala que nós, aí está a terra está para nós desfrutarmos dela, para nós termos o melhor da terra. Mas busque. Ele quer que nós buscamos primeiro as coisas do céu. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus, você crê na palavra, você é alimentado, seu espírito é alimentado. E você tem força para lutar por 30 dias, por cima, o que for necessário, pelas potestades, pelos principados. É comer, alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Ele é o pão da vida, nós sabemos disso. Ele nos orienta por comer, se alimentar da palavra do Senhor, é fazer a vontade dele. É crer que Jesus fez homem, sendo Deus fez homem, habitou no meio de nós e nos salvou do nosso pecado. Que nós devemos entregar nossas vidas a Ele, crendo que Ele vai nos dar vida na eternidade. Versículo 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Quando ele fala, ali dá testemunho, que ele é o Filho de Deus, que ele faz os milagres que ele faz, porque Deus deu. É muita coisa que ele ensinou ali aos sacerdotes, aos doutores, mas eles não entenderam. Aos anciãos todos que ali estavam ensinando na sinagoga. Por que ele veio na terra? Qual o motivo de ele ter pisado aqui? Porque ele estava no meio dele ensinando. Mas ninguém entendeu. A inveja o cegou. A inveja matou o espírito
daqueles homens invejosos que queriam tomar lugar de Deus. Deus corrige, irmão, quando nós queremos ser maior que Ele, quando nós nos humilhamos para ver as obras de Deus acontecer. Ele tem nos ensinado todos os dias. A Bíblia está aí, nós aprendemos. Versículo 60, 71. Jesus abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Aqui nós vemos quando Jesus dá testemunho que tinha que comer da carne, do sangue dele. Falando para que para onde eles iam, ninguém podia seguir, mas depois seguir. Muitos discípulos abandonou. Mas ficaram aqueles que sabiam que Jesus era Deus, Filho de Deus. Muitos, pois, dos seus espíritos, ouvindo isso, disseram: dura é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos muravam a respeito disso. Isso os escandaliza. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque pensareis, sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Depois de todo aquele discurso, ele mostrar o poder dele, para que Deus enviou ele, todos se abandonam. Mas ainda ficou muito. Os 12 ficaram para fazer a obra, mas um ficou por inveja, tentando tirar proveito, usado por Satanás. Judas Iscariote. Jesus pergunta a eles: me abandonam, vocês também querem me abandonar aí pelo mesmo caminho que eles foram? Agora Pedro, mais uma vez, ele confessa: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da verdade? Agora Deus está perguntando para nós: nós queremos abandonar Ele? Só Ele tem a palavra de vida, só Ele tem a palavra da verdade, só Ele nos consola. A escolha é nossa: ou seguimos a Jesus, ou ficamos com o mundo. Todo que se diz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Está na palavra, não se fala. Versículo 71. Isso dizia ele de Judas Iscariote, e de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui nós vemos onde Jesus fala ali que nem todos estavam purificados, porque ele sabia que ali no meio dele estava um traidor. Aquele homem queria vender Jesus. Desde o começo, desde quando Judas se apresentou entre os apóstolos, Jesus já sabia: aquele ali vai me trair. Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe quando você vai cair, ele sabe quando você vai fraquejar, ele sabe a tua coisa, sabe tudo. Então ali ele já conhecendo. Mas engraçado, né, irmão? O homem já teria abandonado, já tinha dedurado, né, como fala, já tinha apontado Judas. Mas Jesus não. Ele deu a autoridade que ele deu aos 11, ele deu a Judas. Judas fez milagre. Todos os milagres que Judas fez. Mas o principal dele estava ali, em vender a Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. Isso dizia de Judas Iscariote, de Simão, porque ele o havia de entregar, sendo um dos 12. Acabou, irmão, com mais Espírito Santo no teu coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa nossa ofensa, e como nós temos perdão aquele que te ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu reino, o poder, agora para sempre. Amém. Irmãos, que a paz do Senhor seja na tua vida. Deus supra todas as suas necessidades. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge, divulgue. Compartilhe. José Jorge, contando parte da minha história. Um abraço, paz do Senhor.